Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada por essa hora, estar aqui, Senhor, sentada, Senhor, na frente, ó Deus, desse celular, da câmera desse celular, gravando essa oração, levantando, Senhor, esse clamor em favor de cada pessoa que vai ouvir essa oração. Não importa se eles já são inscritos no canal, não importa se eles ainda não são inscritos no canal. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe toda pessoa que clicou nesse vídeo e está ouvindo essa oração. Deus, esse mesmo que parou para ouvir a oração, essa pessoa que parou para ouvir essa oração, eu peço ao Senhor a bênção sobre a vida dela. Eu peço ao Senhor que o Senhor a abençoe. Não somente ela, mas toda a sua família, toda a sua casa. Que essa bênção seja estendida para todas as pessoas da sua família. Deus querido e Deus amado, não foi por um acaso que essa pessoa parou agora e está ouvindo essa oração. Se ela está ouvindo, Senhor, é porque ela precisa de Ti. É porque ela, Senhor Deus, está pedindo a sua ajuda. É porque ela, Senhor, não está conseguindo resolver os seus problemas, resolver, Senhor Deus, suas dificuldades, seus desafios sozinhos. Então, eles precisam de Ti. Eles estão agora passando por aí. Talvez, Senhor, não recebeu a notificação desse vídeo, mas passando pelo YouTube, Senhor, parou nessa oração. É com esse, Senhor, e com aqueles também que são inscritos no canal, que vão receber a notificação desse vídeo. Eu peço a bênção do Senhor. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor, neste momento, toque na vida deles. Toca, Senhor, na situação que eles precisam. Se é saúde, eu peço que o Senhor cure. Se precisa de restauração, num casamento, num relacionamento com o filho, com a família, no trabalho, eu peço ao Senhor, entra, Pai, com essa restauração. Tem pessoas que precisam, Senhor Deus, que suas vidas sejam transformadas. Elas olham para elas mesmas, Pai, e elas pensam, Senhor, que aquela situação, que aquela circunstância nunca vai mudar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti agora, transforma a vida deste homem, transforma a vida desta mulher, em nome de Jesus. Que o Senhor, a partir de hoje, que elas te chamem, Senhor, que elas possam chamar por Jesus, que elas possam chamar por Jesus, pela presença de Jesus, e elas nunca mais andarão sozinhas, nunca mais andarão sozinhas. Todas as vezes que vier um sentimento de tristeza, um sentimento de abatimento, que elas possam chamar por este nome, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Esse nome há poder neste nome. Cadeias se quebram, correntes, Senhor Deus, também se quebram, se partem, a ouvir este nome, o nome de Jesus. Há poder neste nome. E é neste nome que eu oro, é neste nome que eu clamo. Deus, visita mais uma vez, liberando, Senhor, o Teu poder para curar, para transformar, para salvar a vida das pessoas. Em nome de Jesus, abre os seus corações para ouvir a palavra. Abre os corações delas para ouvir o testemunho que será contado, Senhor, que será falado aqui por alguns minutos. No nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa me usar com poder para orar, Senhor Deus, por essas pessoas e para deixar uma palavra de reflexão para o coração delas. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, aleluias. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Eu gostaria de dizer para você que para mim é um prazer, é uma alegria estar passando por aqui. É um chamado que eu tenho sentido no meu coração. Então eu não posso passar a semana sem vir aqui gravar um vídeo orando pela sua vida e também liberando uma palavra do Senhor sobre a sua vida, que nós vamos ler daqui a pouquinho apenas um versículo. Se você puder, vai logo pegando a sua Bíblia, porque daqui a pouquinho nós vamos estar liberando uma palavra de reflexão. Mais uma vez eu quero dizer, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a este canal. Muito obrigada aos novos inscritos. Você que não é inscrito ainda, não perca tempo. Se você ouviu essa oração, se você foi abençoado com essa oração, clica aqui embaixo onde está escrito inscrever-se. Inscreva-se no canal para você ser mais abençoado ainda. Não se esqueça de deixar para mim também um joinha, que é muito importante. É muito importante você clicar na mãozinha que está aí abaixo e curtir o vídeo. E depois você compartilha boas notícias. Vamos ser portadores de boas notícias, portadores de boas novas. Então, é para isso, essa é a o meu primeiro pedido para você. Se vai te abençoar, você também pode mandar esse vídeo para outras pessoas, no grupo, no status do seu WhatsApp, seus amigos, família. Tem alguém precisando de uma oração? Tem alguém precisando de uma palavra de cura, de uma palavra de ânimo? Tem gente esperando por uma resposta em Deus? Esse vídeo pode ser enviado para essa pessoa. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Lucas. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas o médico. É Lucas no capítulo 24 e nós vamos ler apenas o versículo, deixa eu ver, só para confirmar para você aqui, 32. Nós vamos ler apenas o versículo 32 de Lucas 24 e nós vamos deixar uma palavra aqui de reflexão. E olha,
fique aqui porque nós vamos orar novamente. No final dessa reflexão aqui, que não vai demorar, nós vamos novamente levantar um clamor pela sua vida. Então fica aí que você vai ser mais abençoado ainda. Olha, está escrito assim em Lucas 24:32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? De novo, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Bem, o que está acontecendo aqui? Aqui, no final do Evangelho de Lucas, já está contando a respeito, né, da morte e ressurreição de Jesus. Aqui, Jesus já ressuscitou. Mas alguns discípulos não sabiam dessa ressurreição, ou alguns deles, talvez, não acreditassem ainda. Porque aqui, quando eles começam a conversar com Jesus, que eles não sabem que é Jesus ainda, eles falam, algumas mulheres foram lá no túmulo hoje, falaram para Pedro, para outros discípulos, que não encontraram o nosso Senhor lá no túmulo. Então, esses dois homens, eram dois homens que eles estavam, o título é assim, no caminho de Emaús. Eram dois discípulos que eles estavam indo para outra cidade, se afastando de Jerusalém, entristecido com tudo que tinha acontecido. Tanto é que quando Jesus se aproxima deles, Jesus até pergunta, do que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes assim? E ele falou assim, olha, você é o único aqui nessa região que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Tem 3 dias. E aí eles falaram para Jesus, contaram tudo. Porque mataram nosso Senhor, nós esperávamos que fosse ele que ia restaurar Israel, mas ele foi morto. Então, é por isso que nós estamos tristes, nós estamos indo para outra cidade. E eles ainda falaram, as mulheres estiveram lá no túmulo e relataram isso, e tudo isso aconteceu, nós estamos muito tristes por causa disso. Então, foi conversando ali, Jesus começou então a explicar para eles, começar desde lá dos profetas, desde lá do Antigo Testamento, Jesus ia falando para eles, olha, mas não era isso que ia acontecer, o Cristo ia padecer, passar por muitas coisas, e ele ia ressuscitar. E ele foi explicando as escrituras até chegar no vilarejo para onde eles iam. Mas chegando lá no vilarejo, eles estavam tão felizes com toda aquela explicação, que eles convidaram para Jesus entrar. E Jesus entrou e ficou com eles. Quando Jesus pegou o pão, partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles viram que eram Jesus, e Jesus desapareceu da frente deles, né? E eles voltaram correndo para Jerusalém para contar para os outros irmãos, olha, o nosso Senhor ressuscitou, ele está vivo, ele apareceu para nós. Bem, muitas das vezes o que acontece com a gente, às vezes nós estamos passando por uma dificuldade tão grande, ou com uma tristeza tão grande, ou o problema é tão grande, que o Senhor está próximo, o Senhor está perto, ou o Senhor está querendo se revelar para nós, mas a dificuldade, a tristeza, o problema cegou o nosso entendimento, cegou os nossos olhos, tapou os nossos ouvidos e nós não conseguimos entender. Lemos a palavra e não conseguimos refletir na palavra. Tamanha é a tristeza, tamanho é o problema, é o desafio que estamos passando. Meus irmãos e minhas irmãs, eu também passo por isso. Isso não é privilégio de poucas pessoas, muitas pessoas. E no mundo, as pessoas estão andando assim, tristes, desanimadas, sem esperança. Porque elas porque elas talvez acham que não tem mais solução para nada, que não tem mais motivo para viver, que não tem mais como algo diferente acontecer em suas vidas. Só que quando Jesus aparece, quando Jesus se revela, quando Jesus chega na nossa vida, tudo pode mudar. É por isso que sempre a gente fala, compartilhe a mensagem. Eu já falei que tem pessoas que eu sigo e eu compartilho mensagem. Então, se a mensagem é boa, tá falando de vida, tá falando de ânimo, tá falando de esperança, tá falando de paz, tá fazendo uma oração, isso aí deve ser compartilhado. Tantas vezes as pessoas compartilham coisas que dão tristeza, coisas que não traz esperança, que não traz alegria. E as pessoas não precisam mais disso. Nós estamos precisando de paz, estamos precisando de alegria, estamos precisando de palavra de vida, de palavra de ânimo e não de mais derrota. Esses discípulos estavam assim, eles estavam tão tristes que eles não entenderam, eles estavam tão decepcionados com tudo que tinha acontecido que eles o coração deles estava fechado. O coração deles até ardia pela presença do Senhor, né, que eles até então não sabiam. Mas eles não conseguiam assim entender que aquilo realmente ia acontecer para que a vitória viesse depois. Tudo na nossa vida é um processo. Eles não entendiam que o processo era aquele. Jesus veio para divulgar o reino de Deus, para restaurar a vida espiritual daquelas pessoas. E Jesus explicou para eles para isso, olha, vai acontecer isso comigo, é um processo, mas eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar vitorioso. Na sua vida também eu quero dizer uma coisa, pode ser processo que você está passando. Basta você não desanimar, perseverar na oração, perseverar na palavra, na comunhão e vai passar. Esse processo vai passar. Você vai receber uma vida nova. Você vai ter a sua vida ressignificada se você não parar.
se você não olhar para trás, como esses homens estavam olhando para trás, estavam se distanciando de Jerusalém. Então, essa é a palavra que eu deixo para você nessa tarde, nessa noite, nesse dia, no horário que você for ouvir essa palavra. E eu vou orar mais uma vez por você, caso você esteja com seu coração assim triste, com seu coração sem esperança também. Talvez você tenha recebido uma notícia que te entristeceu muito e você talvez está assim. Talvez você parou nesse vídeo aí e está dizendo assim, poxa, eu preciso tanto de uma palavra, eu preciso tanto de uma resposta. Olha aí a resposta. Talvez nesse dia Deus está me usando para falar isso para você e ser uma resposta para a sua vida. Eu acredito nisso. Quantas vezes eu cheguei num culto, eu cheguei para um irmão com o meu coração dilacerado, sabe, de preocupação, de dores, não via a situação mudar, era todos os dias a mesma coisa, o mesmo desafio, a mesma luta, mas chegou o dia em que Deus virou o meu cativeiro. Ele pode virar o seu também. Que você não tem mais problema? Claro que não. Jesus diz que a gente vai ter, que a gente vai passar. São outros desafios. Mas muitos daqueles lá para trás, graças a Deus, eu já venci muitos deles. Por isso, eu estou sendo boca de Deus aqui para falar para você. Nós vamos orar mais um momento. Se você precisa de oração, se você precisa de um clamor, se você precisa que Deus toque na sua vida, se você precisa que a sua situação mude nesta hora, levanta sua mão assim como um ato profético, nós vamos orar juntos agora. Vamos unir a minha fé, a sua fé e vamos clamar ao Senhor neste momento mais uma vez. Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Nós agradecemos por Jesus. Jesus ali, Senhor, apareceu de carne e osso para aqueles dois discípulos que estavam tristes. O Senhor conversou com eles, o Senhor consolou o coração deles, mas depois o Senhor desapareceu e foi aparecer para outros discípulos, para consolar e todos os outros verem que o Senhor ressuscitou. Mas hoje o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está aqui comigo, está com meu irmão, aonde ele estiver ouvindo essa oração, porque hoje o Espírito Santo habita em nós. O Senhor já derramou o Espírito Santo naquele dia e ele hoje está onde qualquer um clamar pelo nome dele. E eu agora clamo pelo teu nome. Peço, Senhor, que entre como providência na vida desse irmão, na vida dessa irmã que está sofrendo, Senhor, que está passando por uma dificuldade, Senhor, que não vê saída para o seu problema, que não vê, Senhor Deus, saída, Senhor Deus, para esse problema de saúde. Senhor, que a cada dia mais fica pior. Deus, em nome de Jesus, toca nesses irmãos. Toca, Senhor Deus, em minhas irmãs. Restaura, Senhor, esse casamento. Restaura, Senhor, esse relacionamento de mãe com filhos, de pais com os filhos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, essas vidas em tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa se revelar através, Senhor, da sua paz, da sua esperança, da sua alegria. Pai, neste momento, ainda que os problemas não sejam todos resolvidos, mas eu peço ao Senhor que a sua paz, que a sua alegria, que a sua esperança, que a certeza que vem do Senhor possa inundar o coração de cada um que está me ouvindo agora. Pai, em nome de Jesus, toca neles, restaura essas vidas, cura essas vidas, transforma, Senhor, essas pessoas pelo poder que há no teu nome. Eu, mais uma vez, abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu clamo, e eu profetizo, e eu declaro que todas essas palavras aqui, que foram declaradas nessa oração, vai fazer efeito na vida de cada um que vai ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Glórias, glórias a Deus. Se você ficou até o final, você ouviu essa oração, você concorda com essa oração, faça um movimento. Digite aqui embaixo, eu creio. Eu tomo posse dessa oração. Eu creio, Senhor, que a minha vida vai mudar. Digite um amém. Fala, manda um movimento. Fala alguma coisa para o mundo espiritual entender que você está posicionado, que você está posicionada e que você vai receber a sua vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.